muito diferente. Então, muito facilitado. Agora, por ser facilitado e por ser prático, simples, não significa que é menos eficiente que qualquer outro processo, o processo da Satya Yuga, da meditação transcendental, o processo da Treta Yuga, a execução de sacrifícios, e o processo do Abhara Yuga, a execução da adoração para a autorrealização. Não significa que é menos eficiente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse processo que o Sr. Chaitanya estabeleceu de cantar o Mahamantra Hare Krishna, do cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele é o mais eficaz em qualquer era. Em qualquer era. Porque o Sr. Chaitanya explicou que nada nesse mundo, no universo cósmico material, não é só aqui nessa terra, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nesse universo cósmico material, 25% só da totalidade universal, toda expansiva, chamada Ekapati Vibhuti, em contraste com o Tripati Vibhuti, que é Goloka Vrindavana e Vaikuntha, os planetas espirituais. O canto do Mahamantra Hare Krishna dentro desse universo cósmico material é a coisa mais poderosa que existe, segundo o Sr. Chaitanya. Segundo o Sr. Chaitanya, nada mais poderoso do que o nome de Krishna. Nada. Então, vejam só a facilidade que estamos tendo, o acesso que estamos tendo numa era super conturbada, super difícil, e onde as pessoas não têm sequer tempo para pensar em introspecção, em autorrealização. O que dizer se dedicar a isso? O que dizer se dedicar? Mas o Mahamantra Hare Krishna tomou o planeta. O Sr. Chaitanya falou, é meu desejo, Briti Viti Atijati Nagaradi Grama Savatra Pratyana Raibi Muranam. Ele falou, estou começando agora esse processo de autorização dessa era do cantar do Mahamantra Hare Krishna aqui na Bengala Ocidental, mas esse canto ele vai tomar o mundo. É meu desejo que ele atravesse todas as fronteiras e oceanos e tome o planeta. E Srila Prabhupada fez isso. Srila Prabhupada trouxe esse cantar do Mahamantra Hare Krishna para o mundo inteiro. E eu, por exemplo, ouvi sobre o Mahamantra Hare Krishna, nem se sonhava em ter templo no Brasil, eu já sabia do Mahamantra Hare Krishna, já cantava o Mahamantra Hare Krishna. Não tinha tido ainda nem sequer acesso ainda aos livros mesmo de Srila Prabhupada, que isso foi no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Eu tinha um amigo de infância que estava morando em Boston e trouxe, que hoje é devoto também, discípulo do meu mestre espiritual, de Acharya também, a esposa dele também. Trouxeram Bhagavad Gita, livro de Krishna, Shri Upanishads, e logo que eu vi aquilo ali, eu falei, bom, a gente já cantava Hare Krishna, mas assim, naquela onda de que o mantra, a meditação, porque naquela época a gente via o mundo do rock, o mundo psicodélico, todo mundo falando de guruísmo, meditação, né? Ainda não tinha o envolvimento direto de George Harrison, mas os Beatles tinham um guru que era impersonalista, o Maharishi Mahesh, mas depois conheceram o Prabhupada e principalmente o George Harrison levou o Srila Prabhupada muito a sério, e assim acabou que o cantar do Mahamantra Hare Krishna foi tomando conta, e a gente cantava assim mais numa onda, a gente começou a ver que não, tem algo muito mais. Quando a gente tem acesso à filosofia, aí você começa a entender que
que existe um processo para cantar, e se qualquer cantar já é super poderoso, imagine o cantar dentro de um processo. Então, hoje que nós temos, graças a Srila Prabhupada, o esforço dele, é esse cantar dentro de um processo, o cantar autorizado, o cantar muito mais poderoso do que poderoso ele é mesmo cantando-se, como fala o Srimad Bhagavatam. Viva Show, Viva Shah, quer dizer, de maneira inconsciente. E o Bhagavatam fala Apana Sanseti Goran. Goran quer dizer essa rede de nascimentos e mortes complicada, emaranhado de nascimentos e mortes, que a alma está dentro dela. Apana Sanseti Goran. Janama Privartogrina. A alma que está nesse emaranhado de nascimentos e mortes, sabe-se lá por quanto tempo, nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo, trocando de corpo, dentro do universo cósmico material, pode se livrar disso, sadhya, rapidamente. Tato sadhya vimutyata. Vimuti quer dizer a liberação, libertar-se desse enredamento, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tatasadyo Vimutyata Bibeti Swayambayam. Porque esse nome, ele é temido até mesmo pela personalidade do medo. Ele é temido pela personalidade do medo. O poder do nome de Krishna. Hare Krishna e Rama. E isso pode acontecer, fala esse verso do Bhagavatam, ainda que esse canto seja feito de maneira viva-shah, sem compreensão, sem realização da importância dele, do poder dele. Né? Como aquele exemplo que o Prabhupada nos deu. Você tem por exemplo, uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, você não sabe qual é a composição da química do remédio, o que ele está fazendo dentro do corpo. Mas você simplesmente toma e de repente, e aí? Passou. O Mahamantra Hare Krishna assim, Viva Shah quer dizer, mesmo assim, sem ter compreensão real do que é o nome de Krishna, do poder do nome de Krishna, como o nome de Krishna não é diferente dele, como é o próprio Krishna presente, mesmo sem essa compreensão, porque isso depende de uma realização desse aspecto transcendental, esotérico, né, místico, de Krishna e o nome dele. Mas mesmo sem essa compreensão, se alguém canta, tem resultado. Mata todos os problemas da existência material. Mata, inclusive, aquilo que todo mundo tem, né? Aquilo que todo mundo tem. As escrituras explicam esse mundo, o universo cósmico material inteiro, ele é permeado pelo medo. Todo mundo vive com medo. Ou não? Ou não? Todo mundo, não é só o ser humano, não. A gente às vezes vê o passarinho, que bonitinho, né? Ele come aqui, mas olha, ele está vendo o predador. Ele está preocupado com, você é abatido aqui já. E é assim com todo mundo. Porque a natureza é uma maravilha. A natureza é uma violência. A violência, que maravilha. Diva Divasya Divanam, Krishna explicou no Bhagavad Gita que uma entidade viva, ela é alimento para outra. Então, essa luta aí o tempo inteiro, a árdua luta pela subsistência, pela vida. Então, Mahamantra Hare Krishna, quando cantado adequadamente, nem adequadamente ainda, nem dentro do processo, ele já tem esse poder. Agora, imaginem só o poder dele sendo cantado dentro do processo de cantar. Tem tantas evidências da potência do nome de Krishna, da potência, de como Krishna não é diferente do nome dele, como o nome dele não é diferente dele, que ficaríamos aqui até amanhã cedo falando, citando evidências, mas tem coisas que nós temos que valorizar, entender, porque por isso que nós temos os acharyas que seguem
o próprio Krishna, que é o Senhor Chaitanya, né? Principalmente agora na nossa linha recente, Vaishnava, né? E acreditar e levar a sério o que está estabelecido por esses acharyas, para nós, o nosso Mahajana, o nosso acharya Srila Prabhupada, e ele vem nessa linhagem. E, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu conversava sempre com seus devotos íntimos. Ele estava conversando uma vez com os devotos, e um devoto, porque tem sempre essa bobagem, né? Essa mística de que o grihasta não é muito chefe de família, está muito envolvido, não sabe de nada, está muito preso na existência material, não tem... E um grihasta, Satyaraja Khan, ele fez essa pergunta para Chaitanya Mahaprabhu. Aliás, Chaitanya Mahaprabhu fez essa pergunta e Satyaraja Khan, um grihasta, ele respondeu isso. Quem é, num grupo de pessoas, a pessoa mais importante, a pessoa mais erudita, mais culta, mais educada, mais... Quem é a melhor pessoa num grupo de pessoas? E ele falou, Prabhu, Kahi, Janamukha, Shunyekabara, Krishnanama, Seipuja, Shrestha Sabakara. Se num grupo de pessoas uma pessoa disser uma única vez, Krishna, essa é a mais avançada do grupo, é a melhor. Esse é o melhor. Agora a gente fala mais. Por quê? Como? Porque o nome de Krishna, ele é tão transformador, ele é tão poderoso, que, como explica Srila Sanatana Goswami, por se falar uma vez Krishna, você já começou a trocar de corpo, seu corpo já começou a se espiritualizar. Por se falar uma vez Krishna. Agora imaginem só ficar Krishna, 16 vezes Mahamantra Hare Krishna. 16 vezes cantar aquilo que o Senhor Chaitanya falou, que é o que há de mais importante para essa era, porque é o que nos coloca diretamente na atmosfera espiritual, no relacionamento com Deus, no mundo espiritual, aqui, agora, sendo que essa é a nossa vida eterna no mundo espiritual, não aqui e agora. E podemos fazer isso aqui agora. Chaitanya Mahaprabhu não deixou nenhuma escritura. Ele estabeleceu que o Srimad Bhagavatam bastava. Ele resumiu a importância do Srimad Bhagavatam em 4 versos. Ele fala que são Chatu Shlokas principais do Srimad Bhagavatam. E esses versos que ele fala que são os versos mais importantes de todo o resumo do Vedanta Sutra, dos Upanishads, do Brahma Sutra, que é o Srimad Bhagavatam, esses 4 versos, eles tratam de uma única coisa. Uma única coisa. Só tem uma meta em todo o Srimad Bhagavatam. E essa meta é Ataiva Bhagavati. Eitina Kaya. São 3. Eitina Kaya. Sambandha, Abhideya, Prayojana Maya. Que todo Bhagavatam existe só para nos ensinar que não somos esses corpos, somos almas. Que todas as almas têm uma relação com a alma suprema. Essa é a única verdade. O universo cósmico material é todo ilusório, é todo perda de tempo. A realidade nossa é essa, que nós somos almas e temos uma relação eterna com a alma suprema, que é Krishna. Então isso aí é Sambandha. Abhideya, o Bhagavatam explica como desenvolver essa relação que temos com Deus. Essa relação eterna com Deus no mundo espiritual como almas, assim como Krishna é Satitananda, eternos, plenos de bem-aventurança e conhecimento, conscientes, plenos de consciência.
Prayojana Maya. Quando alguém conclui isso, não sou esse corpo, sou alma espiritual, Satit Ananda, plena de eternidade, plena de consciência e plena de bem-aventurança. Chit, completamente consciente. E Ananda, plenamente bem-aventurado, feliz de verdade, não felicidade material temporária. Quando alguém conclui isso e começa a resgatar tudo isso, ele está começando a se situar na sua posição original eterna do mundo espiritual. E qual é, nessa era, a arma principal para fazer com que tenhamos esse acesso e consigamos compreender isso? Não tem nenhuma outra maneira. Não adianta ficar só estudando os Vedas. Não adianta ficar fazendo qualquer outra coisa. Não adianta ficar fazendo sequer os processos que são recomendados, não execuíveis para essa era, mas são recomendáveis, como a meditação transcendental. Nós só vamos dormir numa academia de yoga, não vai acontecer nada. A adoração sem compreensão do real processo de adoração e sem a pureza necessária para adorar. E muito menos tentar executar algum tipo de sacrifício que não seja o Sankirtana Jagya, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o sacrifício recomendado para essa era. Então, o Chaitanya Charitamrita conta a vida do Sr. Chaitanya, é a vida do Sr. Chaitanya. E ali no Chaitanya Charitamrita nós ouvimos isso, essa afirmação de quem fez a biografia do Sr. Chaitanya, falou sobre a vida do Sr. Chaitanya, que é Srila Krishnadas Kaviraja Goswami. E ele fala: Krishna Mantra Haiti Rabi Sansara Bochana, Krishna Nama Haiti Pabi Krishnera Charana. Com certeza, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o cantar do Mantra Hare Krishna, libera a alma desse ciclo de nascimento e morte. Mas por que ele libera? Porque Krishna Nama Haitipabi Krishnera Charana, porque ele é capaz de nos situar em serviço devocional, que é a nossa ocupação eterna no mundo espiritual. O Mahamantra Hare Krishna faz nós termos forças para servir Krishna, faz nós termos forças para entender a verdade absoluta, para nós erradicarmos toda a nossa ilusão dessa existência material. Então, Mahamantra Hare Krishna está sempre presente. Então estamos falando de quem falou, que é pós-graduação em conhecimento transcendental, sobre a vida do Sr. Chaitanya. E o próprio Sr. Chaitanya não deixou conhecimento nenhum. Mas ele falou 8 versos, que são o seu Shikshastaka, que ali ele resumiu tudo. Tudo. Primeiro ele falou que o cantar do Mahamantra Hare Krishna é a essência de todo o conhecimento transcendental. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. O primeiro verso do seu Shikshastaka. Depois ele explicou Nam Makariba Rudani Jasava Shakti Satrapitani Yamita Ishvarane Nakala Etadrishi Tava Kripa Bhagavam Mamapi Durdaivam Idrisham Rajanina Nuraga. Ele falou: ó meu Senhor, apenas teu santo nome pode outorgar, não é uma, todas as bênçãos aos seres vivos. E não é ao ser humano, aos seres vivos. Shri Jiva Goswami falava que quando alguém canta o Mahamantra Hare Krishna em voz alta, ele está beneficiando todos que ouvem. Todos que ouvem, inclusive quem está aqui no ar aí, ouvindo qualquer entidade viva que está repleto, né? Esse universo está repleto de entidades vivas, embora não possamos ver com olhos grosseiros, mas está. E todos que estão ouvindo estão se beneficiando. Por isso que ele recomendava cantar o Mahamantra Hare Krishna em voz alta. Então, a força do cantar do Mahamantra Hare Krishna, ela é transcendental como Krishna, é onipenetrante, ela entra em tudo, ela está presente em tudo. Então ele fala: ó meu Senhor, apenas teu santo nome pode outorgar
todas as bênçãos aos seres vivos. E por isso tens centenas e milhares de nomes, né? Dos quais os principais são Hari, Krishna e Rama. Hari, Krishna e Rama é o Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya é Krishna no humor dele e Srimati Radharani. Ele mostrando para a gente o que há de mais elevado, que é a relação conjugal, de amor conjugal, Madhurya Rasa entre Krishna e Radharani. Mas é ele que se expande originalmente em Balarama, né? Vasudeva Sankarsana. É ele que se expande em Nityananda, foi há 500 anos atrás. Então ele vem como encarnação do devoto, como a expansão do devoto. A encarnação do devoto é a Advaita Acharya, é o Mahavishnu, a expansão de Balarama, que é Nityananda, que é a expansão de Krishna, que é a expansão do Senhor Chaitanya. Esse é o Panchatattva. E do outro lado é a sua potência de prazer, de amor, que é Radharani, Gadadhara Pandita. E o maior dos representantes de todas as almas condicionadas, a diva, a potência de serviço a Krishna, potência de amor em serviço a Krishna, que é a ocupação eterna de todas as almas, energia devocional, que é o próprio Narada Muni na forma de Advaita Acharya. Esse era o Panchatattva há 500 anos, e foi esse Chaitanya Mahaprabhu que se manifestou com seus diferentes associados, que falou que Krishna Varnam Tvisha Krishna Samupangastra Parshadam Jagyai Sankirtanam Prayai de adiante ri Subedasa. Nessa era, quem não tiver louco, né, Kumedasa é o antônimo de Sumedasa. Quem for Sumedasa, inteligente, muito inteligente nessa era, vai adotar o processo do Sankirtana Jagya, o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, o processo do distribuir do Mahamantra Hare Krishna para todo mundo, porque isso é Karapara Upakara, a maior das caridades para essa era. O que tem de mais elevado, dá o santo nome de Krishna para todo mundo, porque o santo nome de Krishna pode nos conduzir à nossa posição constitucional eterna de servos amorosos de Krishna em serviço devocional rendidos. Isso é Krishnanama, Haitipabhi Krishnera Charana, rendermos-nos aos pés de lótus de Krishna, que é o serviço devocional. Então Chaitanya Mahaprabhu falou isso. Falou isso lá. Tem centenas de milhões de nomes. Nós estamos ouvindo aqui os principais, Hare Krishna e Rama. Então, por cantarmos o Mahamantra Hare Krishna, entramos em contato diretamente com Krishna. Ó, meu Senhor, por tua bondade, permites que nos aproximemos facilmente de ti através de seu santo nome. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por isso tem centenas de milhares de nomes, tais como Krishna, Govida, e nesses nomes transcendentais aplicasse todas as suas energias transcendentais. E não há sequer regras rígidas para se cantar esses nomes. Ó meu Senhor, por tua bondade, permites que nos aproximemos facilmente de ti. Qualquer coisa mais fácil do que estou aqui agora e começo a cantar Hare Krishna. Quem pode me impedir? Qual a dificuldade? Estou dirigindo, começo a cantar Hare Krishna. Estou no trabalho, isso não exige uma concentração direta ali, estou cantando Hare Krishna. Estou no metrô, no trem, na rua, andando, posso cantar Hare Krishna. Que coisa mais fácil do que isso? E isso nos coloca diretamente em contato com Krishna. Ou seja, essa atmosfera se espiritualiza na hora. É exatamente como entrar no quarto e bater a mão no interruptor. Clareou. Chegou a luz, não tem mais escuridão. Onde tem escuridão, tem ignorância. Onde tem luz, não tem ignorância. Você vê tudo, você entende tudo, está claro. Então, muito fácil entrar em contato com Krishna nessa era. Muito fácil. Agora, ele deu um alerta. E esse alerta, nós devemos levar esse alerta muito a sério.
ele falou, para nos dar o exemplo, né, de como temos que ser cuidadosos. Apesar de tudo isso, desventurado como sou, ele fala, não é o caso dele, mas ele está dando esse exemplo. É o caso do homem da era de Cali. Mas desventurado como sou, não sinto atração por eles. Não sinto atração por cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então isso é uma tarefa, nós temos que ter atração por cantar o Mahamantra Hare Krishna. Nós temos que ter fé no poder do Mahamantra Hare Krishna e realmente cantarmos. Cantarmos. Tomarmos o remédio para nos curarmos. Qualquer um que cantar vai ver o resultado. Qualquer um vai sentir o resultado. Então o alerta é que nós temos que cantar. Assim, tem alguém iniciado aqui que canta 16 voltas por dia porque o mestre espiritual mandou? Não falham com as 16 voltas, de jeito nenhum. Não pode falhar. Todos estão vendo a importância de cantar. Estão vendo como começaram a cantar e caíram num processo onde foram iniciados no processo de cantar e estão cantando de maneira autorizada, conectados com a sucessão discipular, conectados com Krishna, de verdade. Esse é o processo. Então todo mundo deve almejar isso. Estou cantando, está ótimo. Até o cantar inconsciente, já falei lá atrás, que o Bhagavatam fala que já é quase que suficiente para nos salvar. Imagina cantando dentro do processo. Então temos que colocar na cabeça que, bom, agora não basta cantar, agora tem que cantar de maneira autorizada. Como que eu faço para cantar de maneira autorizada? Se forma com os devotos, vai aprendendo, vai levando a sério cada vez mais, cantando cada vez mais, sendo orientado e trilhando o caminho do cantar rendido, cantar consciente. O cantar que chega num ponto que não é sequer assim, eu estou cantando porque esse mundo é um perigo, eu quero me livrar dos perigos. Ele diz, o Mahamantra espanta qualquer tipo de medo, então eu vou cantar. Não. Eu vou cantar porque as coisas vão dar certo para mim. Vão mesmo. E vão mesmo. Para quem cantar, vai dar certo. Mas o santo nome de Krishna é tão poderoso que ele é perfeito assim. Ele é perfeito assim. O Skanda Purana fala que Jasya Smritya Chanamokya Tapojagya Kriyadishu Nunam Sampurnatam Eti Sadhyavayam Tamachucham. Achuta quer dizer o infalível, né? Sadhyavayam Tamachucham. Esse verso do Skanda Purana fala que, ó meu Senhor, por nos lembrarmos de Ti e por vibrarmos o Teu santo nome, todos os resultados possíveis de se obter executando tapojagya, penitências e austeridades, kriyadishu, e todas as atividades de Dharma, o trabalho fruitivo, todos os resultados do trabalho fruitivo são conquistados com sucesso. Então a meta não é essa, mas até materialmente falando, a melhor coisa, quem quer se dar bem materialmente, deve cantar Hare Krishna. Parece contraditório, né? Mas não é. Não é. E, de novo, Sampurnatam Eti Sadhyavayam Tamachutam quer dizer que, mais ainda, e não tem um lugar específico. Esse processo pode ser seguido, pode ser executado universalmente, em qualquer lugar. Aqui agora estamos fazendo do Pacaembu, fazemos lá em Suzano, pode fazer na sua casa, pode fazer em qualquer lugar do planeta, aqui na Índia, nos Estados Unidos, onde bem entender. Em qualquer lugar se pode cantar o Mahamantra Hare Krishna, que ao se cantar o Mahamantra Hare Krishna,
todos os resultados da execução de sacrifícios e austeridades penitentes são conquistados, e principalmente aqueles resultados que nos desviam do caminho da autorrealização, que é a preocupação com a manutenção material, com a vida material, com o Dharma material. Quando cantamos Hare Krishna, tudo se torna um sucesso. Fala esse verso do Skanda Purana. Fala esse verso. Aliás, o Bhagavatam também corrobora isso, né? No Bhagavatam também nós ouvimos que Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj. Então, Nirvidya Maranam Chatama Kutobayam Joginam Dripaniritam Harenama no Kirtana. Ó rei, se você quer ser um rei bem-sucedido, um bom administrador, um bom rei, se você quer ser um místico bem-sucedido, um renunciante, se você quer ser um desfrutador frutivo bem-sucedido, Harenama no Kirtana. Cante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nessa era, é o Mahamantra Hare Krishna. É a meditação mais prática e mais poderosa sobre todos os aspectos e em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, quantas comprovações nós ouvimos que basta cantar. Então, nós temos que ter o cuidado de não perder esse ímpeto pelo cantar, porque se perde. Se perde. É tão fácil, né, cantar Hare Krishna, mas por que se perde esse ímpeto? Tão simples cantar 16 voltas de Japamala diariamente. Não é como era antigamente na Índia. Não são 64, são só 16. Mas por que se perde, se para de cantar até as 16? Por quê? Porque nesse processo do cantar, nós temos que cantar observando as ofensas contra o cantar, as ofensas contra os cantores, as ofensas contra o Mahamantra Hare Krishna, que não é diferente de Krishna. Aí nós vamos conseguir nos manter cantando, senão nós vamos perder esse ímpeto. Então Chaitanya Mahaprabhu falou, esse Namakari Bahu, dá o verso 2 do Shikshastra no 3, ele falou, Trinada pi, Shunitya Tarora pi Sarijnuna, Amanena Manadena Kirtanyasa Dahari. Como que alguém Kirtanyasa Dahari se qualifica para se tornar um cantor fixo e não desanimar e estar sempre cantando e sempre de bem com a vida cantando Hare Krishna? Como alguém faz isso? Ele falou. Quando alguém canta assim, deve-se cantar os santos nomes do Senhor com estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha que rola pela rua com o vento, palha na rua, sendo mais tolerante que uma árvore, não aguenta vento, sol, chuva, tudo está ali, feio. Sendo mais tolerante que uma árvore e desprovido de todo sentido de falso prestígio, não exigindo nenhum respeito e sendo completamente respeitoso com os outros, independentemente de se não são comigo, continuo sendo com ele. Qual é o problema? Então, esse é o processo para cantar e não desanimar, não perder o ímpeto. Cantar dessa maneira, com muita submissão e humildade, não querendo ser melhor do que ninguém, não se importando se é destratado, desrespeitado, desvalorizado, e tratando bem e valorizando todo mundo, respeitando todo mundo. Aí o Sr. Chaitanya conclui que, em tal estado de espírito, com essa mentalidade, você não vai parar de cantar nunca. Kirtanya Sadhari. Sabe que uma vez Prabhupada falou que o grande problema dos devotos, imagina, já era se tornar orgulhoso. Ele falava, por favor, não tornem-se orgulhosos. Nunca se tornem orgulhosos. Primeiro que é a ignorância, né? E o orgulho de que se todo mundo é igual? Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Todo mundo é alma igual. Então, onde que está? Se
tem alguma pontinha de orgulho aí, significa que você não tem muito boa consciência, não. Você é identificadão com o corpo. Você está aí no falso ego, não está vivendo a essência da alma, não, a plenitude da alma. Então, qual que é? Aqui, ficar dando esse tiro no pé, ficar deixando quem tem um pouco mais de visão ver que você está marcando gol contra e não dando certo na vida. Para quê, né? Para quê? O que nós vamos ganhar com isso? Então, se a gente molda a vida para cantar o Mahamantra Hare Krishna dessa maneira, a gente nunca vai parar de cantar. E não parando de cantar, se falar Krishna uma vez, você já começa a mudar de corpo. Se falar Krishna uma vez, você já pode ter estar se livrando do nascimento inferior na próxima vida. O que dizer de cantar dentro do processo assim, recomendado dessa maneira? Então, o Sr. Chaitanya, nesses 8 versos, ele resumiu tudo. Tudo. Como o cantar do Mahamantra Hare Krishna leva à perfeição máxima, que é Prayoja nascida, de tudo isso que o Bhagavata trata, que é essa bem-aventurança da relação amorosa com Krishna. Porque, através do cantar nessa era, conseguimos nos tornar fixos em serviço devocional, a Abhideya, e nunca vamos perder a consciência de que somos energias devocionais de Krishna e, portanto, a única posição nossa verdadeira é dar prazer para Krishna. Isso é Sambandha, Abhideya e Prayoja. E Tinatraya. São dessas 3 coisas que todo o Srimad Bhagavatam trata. O Sr. Chaitanya falou. O Sr. Chaitanya recomendou. Então aí depois a gente vai ver nada, Janana Sundarika Vidamva, Jagadisha Kama E Mama, Jamani, Jamanishwari, Avatar Datira e Tukito aí. Olha o que o Sr. Chaitanya falou. Olha o que o Sr. Chaitanya falou. A gente canta o Mahamantra, a gente tem que cantar assim. Oh, meu Senhor, não tem desejo de acumular riqueza. Riqueza, quem é riqueza? Quem que é dono de alguma riqueza? Coletivamente falando, individualmente falando, quem até hoje, que povo ficou com a sua riqueza e quem levou a sua riqueza? Quem? A riqueza é de Krishna, Krishna é o dono de tudo. Quem? Então, não tem desejo de acumular riqueza. Nem desejo belas mulheres, Sr. Chaitanya. Nem desejo belas mulheres. Nem feias. Não desejo nada. Desejo cantar o Mahamantra Hare Krishna e vivo o que estiver reservado para mim de acordo com o meu karma. Essa maneira de viver de maneira resignada, buscando a relação amorosa com Krishna, o serviço transcendental amoroso a Krishna e não perder a consciência de que somos servos amorosos eternos dele. O resto tudo vem como acréscimo, como eu falei no verso do Skanda Purana. Só por se lembrar de Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna, a vida material e a intenção de ter vida espiritual se tornam concomitantemente um sucesso. Então, não tem desejo de acumular riqueza, nem desejo de belas mulheres, nem quero ter seguidores. Nem quero ter seguidores. Porque parece que não, mas viver correndo atrás de admirador, viver correndo atrás de seguidor, isso é um perigo. Isso é um perigo. O devoto consciente de Krishna, ele faz isso como um sacrifício para Krishna, para a missão do mestre espiritual, mas não porque ele se acha qualificado e ele quer isso para ele. Não. Essa é a verdadeira consciência do verdadeiro mestre espiritual fidedigno. Então, não desejo riqueza, não desejo belas mulheres, não quero ter seguidores. A única coisa que eu quero é continuar
te servindo nascimento após nascimento. Foi isso que o Senhor Chaitanya falou. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa atitude, e assim nós vamos, sem problema nenhum, apesar de tudo isso que vivemos na Kali Yuga, e para quem está se iludindo, isso aí é só o começo, viu? Isso é só o começo. A Kali Yuga está só no começo. Isso aqui vai... Isso não é nada. Agora está uma maravilha, está um paraíso ainda. E temos que continuar no mesmo caminho, com a mesma compreensão e fixos da mesma maneira. Não é assim? Essa é a nossa única chance. Então, por que eu digo que a meta é ir se esmerando no canto até cantar puramente? Porque o dia que nós cantarmos o Mahamantra Hare Krishna puramente, não vamos mais ter que voltar a nascer nesse mundo, não vamos mais ter que continuar nessa prisão material, presos na roda do Sansara. Não vamos mais. Não vamos mais. Por isso, o processo está aí e a arma é poderosíssima. Então, a flecha e o arco são super poderosos. Agora nós temos que nos qualificar como índios, né? Bons arqueiros, temos que nos tornar bons arqueiros. Porque se nos tornarmos, como o Bhagavatam recomenda, Srila Bhishmadeva Mahajana, ele falou: Bhaktyavesha Mano Jasmin Vachajam Namakirtayam Chajam Kale Varan Jogi Muchate Karma Bi Muchate Karma Bi. Bhagavatam. Ele falou que a suprema personalidade de Deus, Krishna, que se manifesta na mente do devoto devido à sua séria introspecção e meditação, sua meditação séria, e o seu cantar sério e determinado, né? Vachajana Makirtayam, o cantar e introspecção. Mano Jasmin, o Krishna que aparece na mente desse devoto, na hora que ele estiver deixando o corpo, Krishna vai livrá-lo das atividades fruitivas. Muchate Kama Karma Bi, vai livrá-lo do ciclo de nascimentos e mortes. Então nós temos tantas evidências, tantas comprovações, que só nos resta, como seres humanos minimamente sensatos, aceitar esse processo, executar esse processo com a maior simplicidade, a maior humildade, a maior determinação possíveis. Não é assim? Não é assim? E não é religião. É religião eterna, é o Sanatana Dharma. O processo pode ser seguido por todos, por qualquer um. O cantar do Mahamantra Hare Krishna não é uma religião. É a relação da alma com a alma suprema sendo resgatada através dessa arma poderosíssima que é o contato direto com Krishna através de seu nome, que não é diferente dele. Nada. Todas as religiões ensinam o quê? Adorar a Deus. Não é assim. Todas as religiões. Aí Chaitanya Mahaprabhu perguntou para Ramananda Roy. Ramananda Roy, para quem não sabe, é Arjuna há 5.000 anos com Krishna no campo de batalha de Kurukshetra. Ele é o próprio
Arjuna de volta a 500 anos, 500 e poucos anos atrás com o Senhor Chaitanya. Esse é Ramananda Roy. E Chaitanya Mahaprabhu perguntou para ele qual que é o objeto mais elevado de adoração que existe nesse universo, nesse mundo. O Pasiramadia com o Pasya Pradana. Pradana quer dizer o principal. Qual que é o principal objeto de adoração desse mundo? E Ramananda Roy respondeu: o Pasya Shrestha Upasya Jugala Radha Krishna Nama. Meu Senhor, o principal objeto de adoração nesse mundo material, nesse universo cósmico material, é o santo nome de Radha e Krishna. Hare Krishna. Principal. Por isso não existe ninguém que esteja desqualificado para chegar nesse ponto, né, de Upasya Jugala Radha Krishna Nama, de satisfazer Krishna de maneira perfeita em última instância. Porque todos como almas têm o mesmo potencial, podem fazer a mesma coisa. E o que todo mundo pode fazer? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora a gente tem que ter até essa ofensa no processo de cantar, que estabelece como se canta de maneira regrada. Fala que o que não pode acontecer com a gente é isso: não ter fé completa que o cantar do Mahamantra Hare Krishna é tudo isso, faz tudo isso mesmo. Não ter fé completa no cantar do Santo Nome e ficar procurando muletas, materiais, subterfúgios materiais para se... Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e manter apegos materiais, achando que depende disso, precisa dessas coisas para sobreviver, para se dar bem, para avançar, para se autorrealizar. Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e manter apegos materiais, mesmo após ter compreendido tantas instruções sobre este assunto. Olha quanta instrução! Olha quanta instrução! Quantas instruções nós ouvimos agora, hoje, só aqui agora à tarde, no Centro Cultural Hare Krishna, aqui do Pacaembu, sobre o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Por que vamos duvidar? Se duvidamos, não executamos o processo. Se não executamos o processo, não temos chance. Agora, se acreditamos e executamos o processo, Eka Krishna Namekari Sarva Papanasha, primeira Karana Bhakti Karana Prakasha. Esse cantar, ele reverbera de 3 maneiras. São 3 causas. Se cantamos o Mahamantra Hare Krishna desse jeito, dentro do processo, com tudo que foi falado aqui, com humildade e submissão, com humildade e submissão, com resignação, com o pé no chão, sem loucura, se cantamos o Mahamantra Hare Krishna dentro desse processo todo que acabamos de ouvir aqui, Eka Krishna não é claro. A causa de se cantar esse Mahamantra dessa maneira é que vamos cantar Sarva Papanasha, livres de executar pecados. Porque o que atrapalha a alma condicionada são as atividades pecaminosas. Então vamos ter forças para seguir os princípios reguladores destinados ao ser humano. E a Krishna me salva para Panasha. Por que vamos ter essa força? Porque não estamos ofendendo nem o nome de Krishna, Nama a parada, nem o mestre espiritual que trouxe o santo nome de Krishna para nós, Guru a parada, e nem os devotos cantores do Mahamantra Hare Krishna que nos iluminam no processo de cantar diretamente, cotidianamente, Vaishnava parada. Não tendo essas 3 aparadas, essas 3 ofensas,
nem ofensa ao muro, nem ofensa aos devotos, nem ofensa ao nome. Isso é Caprichonami Karisava Babanasha. O resultado disso aí é que nós vamos fazer o processo de Bhakti, o processo do serviço devocional, de maneira pura, sem quebrar os princípios, sem violar as regras. Primeira cara na bati. Então a segunda causa. O resultado de fazer dessa maneira é Karena Prakasha. É que Prakasha é a manifestação. É que quem vai se manifestar para nós? O próprio Krishna. O amor puro por Krishna vai se manifestar em nossos corações, se fizermos dessa maneira. Não ofendendo nem o nome, nem os cantores, nem o mestre espiritual que trouxe o nome. Shila Prabhupada, Ki Jai. Bom, seguindo estritamente as regras da casa, está dando horário, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação, estamos abertos para qualquer. Obrigada, Prabhu. Diante disso que o senhor falou, quando a gente toma conhecimento, né, das ofensas no cantar de Santo Nome, e como o senhor disse, né, podemos cantar os santos nomes em qualquer lugar, seja no lugar que for, cante os santos nomes, porque ele gerará um processo benéfico para você avançar espiritualmente, mas diante de todas essas questões que causariam uma ofensa ao santo nome, não poderia levar o devoto a dizer, então eu não vou cantar porque eu acho que eu não sou tão atento assim, eu ainda tenho algumas dúvidas. O que o senhor aconselharia a esse devoto? Então a resposta está aqui. Lembrem que eu comecei citando o Skanda Purana, que fala de Asya Smrit Chanamokcha Tapodjagya Kriyadishu. Nunam Sampurnatam Eti Sadyavayu Tamachutam. Esse verso do Skanda Purana fala que, simplesmente, por se lembrar de Krishna. Estou lembrando, tudo bem, eu não sou qualificado, aliás, ninguém deve achar nunca que está qualificado, porque se achar já começou a queda. Já começou a negligência, aí a negligência leva à queda. Mas a gente sabe que só por se lembrar de Krishna, por se cantar o Mahamantra Hare Krishna, tudo vai ser um sucesso. Por que não cantar? Por que eu vou desistir? E se eu entendi que o Bhagavatam fala que até cantando de maneira desatenta e inconsciente, viva Shah, sem consciência de como é mesmo o processo e como tem que ser, já pode me salvar, já pode... Imaginem cantado assim, observando como Srila Prabhupada deixou estabelecido o que Srila Rupa Goswami, que é o patrono do movimento da consciência de Krishna no planeta, deixou, que são as 10 ofensas que devem ser observadas uma após a outra. Então nós devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna assim. Vou voltar agora a falar as 10 ofensas aqui, que vai ficar muito mais... Começa assim. A primeira, blasfemar ou ter inveja, viu? Originalmente essa ofensa é assim: blasfemar ou ter inveja dos devotos que têm dedicado. Depois tiraram isso, mas é isso. Blasfemar ou invejar os devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes de Krishna. Isso é a primeira. Aí depois vai falando tudo que, resumidamente, depois de toda a informação que tem, a última é essa. Depois de tudo isso, não ter fé completa no cantar dos santos nomes e ainda continuar mantendo apegos materiais, mesmo após ter entendido, aprendido tantas instruções sobre esse assunto. Não. Um devoto, ele deve ser assim... mais com os outros até. Muito misericordioso com os outros e muito sério consigo mesmo, muito exigente consigo mesmo. Mas mesmo assim, um devoto deve ser resignado. Ele não deve desanimar e nem deve atropelar o processo. Ele não deve parar
e nem deve correr demais. Ele deve fazer exatamente como um aprendiz faz. Como que uma criança chega ao ponto de correr? Ela aprende a andar, dá umas tropeçadas, tá? Vai andando devagarinho, fica firme, vai andando e depois ela até corre, né? Agora, você não pode andar enquanto não aprendeu, correr enquanto não aprendeu nem andar. E também depois que já sabe correr, sentar. Não é isso. Então nós devemos ser... Eu sempre falo isso, a consciência de Krishna ela funciona assim. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Tenho que ser. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Pronto. E vamos em frente. Agora, dificuldades, limitações. Quem que não tem nesse mundo? Se não tivesse, se não tivesse, não estaria aqui, porque aqui não é lugar de gente perfeita, aqui é lugar de imperfeito. Aqui não é lugar de gente liberada, aqui é lugar de prisioneiro. Gente liberada veio aqui e foi embora, Prabhupada. Não tem nada a ver com essa prisão. Ele só entrou como missionário, pregou para os prisioneiros e foi embora de volta. Saiu. Para nós que temos que não errar mais, para quando a nossa pena vencer, não ter que voltar. Ou, já que está dentro da cadeia, não continuar incrementando a pena com atividades marginais, ilícitas. É muito fácil, muito simples isso. Muito simples. O que acontece com alguém que cumpre sua pena e não incrementa mais ela, não fazendo mais nada de errado? Venceu o prazo? Por ali, pode sair, está liberado. Não é assim? Estamos presos aqui assim. O Prabhupada entrou e falou, olha, o comportamento é esse. A vida tem que ser assim. O Sr. Chaitanya, o próprio Krishna veio, entrou na cadeia e falou, olha, Bharagavidya Nidya Bhakti Yoga. Ele mostrou como se executa Bhakti Yoga, com renúncia e conhecimento. Conhecimento e renúncia. Com consciência, com conhecimento, se renuncia a tudo que não é seu, porque tudo pertence a Krishna, até o corpo. Mas, com todos esses cuidados, se não tiver deslize, e ainda que tenha, caiu, levanta, continua. Continua. Chega uma hora que Srila Bhaktivinoda Thakura falou isso, da imperfeição surge a perfeição. Não desista, vai em frente, chega uma hora que venceu, a porta está aberta, pode voltar para Vaikuntha, pode voltar para Krishnarupa. Você não serve mais para ficar aqui, porque o seu entendimento em sua vida não é vida de prisioneiro, não é entendimento dos marginais, seu entendimento é outro. É assim. Queria agradecer. Sua fala para mim foi um bálsamo, assim, foi muito bonito mesmo. É mesmo, eu que agradeço. E essa recíproca é assim, te digo, um alento para a gente também saber que pelo menos estamos servindo para alguma coisa, estamos tentando ajudar. Aproveitar a sua sabedoria para... eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre a dúvida. Qual é o estatuto da dúvida? No processo, qual a importância? A dúvida? A dúvida é tão ignorância que Krishna chamou ela de demônio. É um demônio que perturba a gente. Né? Então, a gente tem que matar o demônio da dúvida. Como se mata o demônio da dúvida? Com conhecimento. Com conhecimento. Quando você sabe o que você está fazendo, você não tem mais dúvida. Não é assim? Não é assim? A dúvida só existe quando você não está certo do que é certo, do que você tem que fazer. Quando você está convencido, você não tem mais dúvida. Ela tem uma função dialética, no caso, né? Ela é também, necessária para a busca. Né? Também, porém, a gente tem que... Em tudo nesse mundo nós temos que entender assim, o mundo material ele funciona assim, 100% permeado por bondade, paixão e ignorância. Então a gente tem que entender
o que é uma coisa grosseiramente ignorante, ignorância grosseira, o que é uma coisa que aparentemente é uma boa coisa, porque é paixão, pode estar certo e tudo, mas pode estar muito errado, isso sim. E o que é sensatez, bom senso, morte da bondade. Com morte da bondade, você sempre conta até 10. Você sempre analisa qual que vai ser o passo que você vai dar e não sai de maneira... Inclusive o processo de autorrealização, ele não pode ser assim feito nem na paixão, por sentimentalismo ou ignorância. Tem que ser feito na bondade, você tem que indagar. Você tem que indagar. Indagar significa bondade. Você está contando até 1000, está contando até 10, está deliberando. Agora, você não pode depois permanecer como um turrão grosseiro, depois se você vê que todos os seus argumentos foram derrotados, todas as suas dúvidas não fazem mais sentido nenhum, porque você ouviu abertura, você ouviu explicação, você ouviu, e tudo com muita sensatez, muita lógica, sobre tudo, e aí, não vou fazer, não, aí não. Então, primeiro você questiona. Seus questionamentos foram derrotados? Obrigado, Senhor, me rendo. Agora encontrei o caminho, a verdade, a paz. Então é isso que eu vou fazer. É assim mesmo, está certo. Tem que fazer assim. Então a dúvida, ela tem o seu valor até você ouvir aquilo que destrói toda a dúvida. Quando você ouve aquilo que destrói toda a dúvida, você não pode mais ficar como um louco querendo criar pelo em ovo, porque não tem pelo em ovo. Aí é má vontade. É má vontade. E um homem de má vontade sequer pode ter paz, o que dizer de ter transcendência. Até Jesus Cristo falou, paz na terra aos homens de boa vontade. Que se não tiver boa vontade, tatakama pravartana. Você tem que ser favorável com aquilo que você está ouvindo. Não bobo, mas favorável. E quando você vê que, puxa, não posso mais ficar procurando um argumento infundado, porque não tem mais. Então eu me rendo, aceito e faço. Deu para clarear, não? Deu? Tá. E essa deve ser a maneira correta, viu? De alguém se acercar de um mestre espiritual, se acercar do conhecimento transcendental e se aproximar de Krishna. Não pode ser assim de alegre, não. Tem que ser inquisitivo mesmo. Essa é a maneira correta. Hare Krishna. Haribo! Gente, acho que já passou do horário, né, Chaitanya? Já. Não, nada. Tem mais perguntas? Tem mais comentários? Se tiverem. Alguém quer fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Eu já ouvi falar que a dúvida é ótima, e daí você vai... Lógico. Lógico, é. Esse é o outro lado. É bom do vídeo mesmo, Mas esse conhecimento, sinceramente, nós temos que valorizar, porque... pode falar. Por favor. Ele é... No Chaitanya Charitamrita, Shri Krishnadas Kaviraja Goswami fala que uma alma que se rende a Krishna, o devoto de Krishna, aquele que está vivendo o relacionamento amoroso com Krishna, ele é o mais erudito, ele é o mais educado. Ninguém mais erudito do que ele. Ninguém. Então, quem não tem dúvida nenhuma, quem sabe de tudo. Não é assim? Olha, é o que o próprio Shri Krishnadas Kaviraja Goswami fala.
Tahari se Bali Dharma. Tahari se Bali Dharma. Depois, Karma Sadachara. Karma Sadachara. E Ishwari se Yadi. Não. Ishwari se Jami. Samata Sabara. Verdadeira erudição, verdadeira educação significa desenvolver amor puro por Krishna. Quem está desenvolvendo amor puro por Krishna? Só o devoto 100% rendido, consciente de Krishna. Então esse é o mais erudito. Ele não tem nada mais para ele saber. Mas ele sabe de tudo. Então, não vai chegar um momento assim que... Claro que um devoto nunca deve ser arrogante, deve ser prepotente, porque senão não é um devoto. Mas, realmente, ele pode dizer: faça a pergunta que vocês quiserem, porque ele vai responder. É verdade isso. Não tem dúvida. Porque não é dele, não é ele não é nada. Ele está falando simplesmente Guru Shastra Estado. O que os devotos falaram, o que o mestre espiritual deu, e o que Krishna estabeleceu que são as escrituras. Então não tem dúvida de nada. Uma curiosidade. Quando o senhor entrou no movimento, como foi o seu processo de chegar nas 16 voltas? Não, quando eu vim, eu já cantava há muitos anos já, 16 voltas, já antes. E como que foi esse contato, esse primeiro contato? O senhor já teve esse insight de imediato? Bom, primeiro, naquela época não tinha japa, a gente tinha que fazer. Eu fiz minha japa, porque o templo estava sendo inaugurado na semana que eu recebi o convite para a inauguração do templo. Eu estava numa feira hippie lá no Imbu, um devoto discípulo de Prabhupada espanhol, de La Câmara. Ele estava lá no Imbu divulgando que ia abrir um templo Hare Krishna em São Paulo. E quando eu vinha para São Paulo, eu morava no interior, eu sempre procurava o templo Hare Krishna, mas não existia, né? Nunca achava. E nesse dia eu estava lá e Krishna mandou, o devoto chegou, me abordou e com um convitinho mimeografado assim, inauguração do templo Hare Krishna. Eu não acredito. Isso é que eu procurava. Aí pronto, já fui logo lá e o tempo começou a funcionar. Eu comecei a aprender com os devotos que nessa época era um devoto canadense que estava aí liderando tudo, que veio, o Prabhupada mandou, Charadeva trouxe ele, mandou ele para vir estabelecer o movimento Hare Krishna aqui no Brasil, e ele abriu esse templo lá na cidade universitária, aqui, na rua Flávio Peixoto. Foi o primeiro templo oficial da ISCO mesmo, foi inaugurado ali, abriu ali. Aí eu comecei a visitar, toda noite eu ia no programinha que tinha à noite, mas não tinha, ninguém tinha japa, todo mundo tinha japa de plástico, então fazia. Aí eu comprei umas contas, fiz minha japa e comecei a cantar. Comprei umas bolinhas de madeira, fiz minha japa e comecei a cantar 16 voltas, em 1974. Foi assim. Então o senhor acompanhava a Shila Prabhupada? Eu acompanhava o boom do movimento Hare Krishna no mundo através do jornal que a gente lia. Era roqueiro, né? Tinha banda de rock. Lia aquele jornal, não sei se tem ainda hoje em dia, chamava Rolling Stones, um jornalzinho. Tinha, e também era muito popular. Tinha a revista Pop, uma revistinha que saía tudo sobre música naquelas épocas. Sempre saíam os devotos fazendo kirtan na capa, sempre saíam os devotos nas ruas do mundo afora, né? Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, sempre apareciam os devotos e a gente ficava assim olhando aqui, poxa, e quando vinha, morava numa cidade pequena, quando vinha para São Paulo,
será que já tem? Então, procurava, eu perguntava na Feira Hippie, ali na Praça da República, os hippies ali, praticamente nem se conhecia, também nem sabia. Não. Até que esse dia eu estava lá, eu ia na Feira de Artes, né? Eu estava lá e apareceu o devoto com o convite que estava abrindo. Aí começou tudo. A história começa aí. Daí para frente fui só me moldando para poder ter vida totalmente na consciência cristã. Só uma curiosidade, o Prabhupada se estabeleceu nos Estados Unidos, ele foi para a América Latina em algum lugar? Sim, ele chegou até a Venezuela. Ele estava vindo para o Brasil, uma época a gente chegou até a ficar esperando. O Prabhupada vai vir no Brasil, lá foi assim um auê, tá, os devotos. Esse templo, nessa época, o templo ficava lá, indo para Interlagos, na Rua Bolívia, lá perto da Avenida. Eles chamavam de templo do aeroporto porque ficava perto dali do Congonhas, na Avenida Washington Luiz, com a CUPC ali. Mas depois a saúde dele piorou e ele voltou da Venezuela e não veio mais. Mas a gente chegou até a ficar nessa ansiedade. Opa, o padre está vindo do Brasil. Não veio. Gente, ia falar? Não. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Por favor, levem o processo a sério, cantem Hare Krishna, que a gente só tem a ganhar. Mas só tem a ganhar, a gente não vai perder nada com isso. Nada. E não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então vamos cantar. Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai, Jai. Você sabe, a gente fala. Sim. Tá bom. Padmanabha, Prabhu. Pode ir? Todo mundo foi junto aqui. Não, ó. Vem. Pode ir. Não é o... Hã? Não, ainda não. Ainda não. Olha só, Prabhupada, Panchatattva e... Ah, sim, vai cantar. Ó, pessoal aqui da internet, a gente vai encerrar a live, tá? Daqui a pouco a gente volta com o Kirtan. Hare Krishna.